Shalom, shalom, boa tarde. 26 de Sivan, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 2 de julho de 2024, da Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e os ensinamentos para o nosso aprendizado. Estamos na paraxá Korach. Nós estamos na 38ª porção do ciclo 5.784 e dentro do livro Bamidbar, Números no Deserto, nós estamos na 5ª porção. Esta semana os nossos estudos estão centrados no capítulo 16 até o capítulo 18, verso 32 de Números, de Bamidbar, para podermos realmente aprendermos as lições que nós temos aí com referência à questão de Korach, Korach, ele era neto de Kehat e ele era primo de primeiro grau, primo de Moshe e Aharon, Então, vejam bem a questão do laço parentesco entre Korach e Moisés e Arão. O livro de Provérbios, no capítulo 10, verso 7, diz assim: o nome do perverso apodrecerá. E o Talmud, ele complementando ou comentando esse versículo, ele diz que se crie mofo sobre os seus nomes, pois nós não os usamos. É o Talmud, Iomá 38a. Então, a nossa paraxá da semana, ela começa exatamente dentro desse sentido, com referência à questão de Korach e o seu nome. E nós vamos ver os detalhes aí no transcorrer do nosso shiur, ok? Hoje é terça-feira, é o terceiro dia da semana e, portanto, é o terceiro dia para o Shabat, Então, nós estamos aí já nos preparando para o sagrado dia do Shabat, ok? Vamos enviar aí, desde já, o nosso Shalom, Shalom, aos nossos amados que estão conosco aí de forma sempre constante através do Facebook, este canal, ou às vezes estão ali junto conosco no YouTube, principalmente também, e então as seguintes pessoas vai o nosso Shalom e respectivamente as suas famílias, ok? Então nós temos aí o João Carlos Silva do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, a Sônia Maria de Souza de Tangará, Mato Grosso, o Benício Silva, São Paulo, capital, o José Manso Barbosa de Moju, lá no Pará, Moisés Pires Castro, Bebedouro, interior de São Paulo, Lucas do Nascimento, a Luciana Ribeiro Ato, Inácio Rodrigues, de Ouro Preto de Oeste, lá em Rondônia, o Inácio Rodrigues, ele tem a sua origem aqui em Bauru, na cidade aqui da nossa sinagoga Benenoa regional, Então, ao Inácio Rodrigues, lá em Rondônia, na cidade de Ouro Preto de Oeste, junto com a sua família e os seus familiares que se encontram aqui em Bauru, então o nosso Shalom aqui. A Christian Irecê, Bahia, Wilker Pedrosa, Brasília, a Janete Vargas, Rogério Costa, a Vânia Ivonete Maria da Silva, de Recife, Pernambuco, que está sempre ao vivo e a cores aqui conosco no Facebook, e sempre também dá o ar da graça ali no YouTube também, Baruch Hashem, Vânia. O Eduardo Faria, o Walter Daniel da Silva, a Mairete Pérez, o Erisvaldo Melo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Frank Franco,
da cidade Guayaquil, né, lá no Equador. Né? Essas pessoas aqui fazem parte aí do grupo Torá pelo Facebook. O Fred Jorge Dionísio Cerqueira César, São Paulo. E Malbrecht Oliveira Albrecht, São Paulo, capital. Lourdes Oliveira Alvorada do Oeste, também lá de Rondônia. Weberster Ribeiro de Boa Vista, né, Rondônia. Julian Bejarano, né, do grupo Terrilim, comunidade Terrilim do Facebook. Ronaldo Guerra, São Paulo, capital. Miromir Olambra, interior de São Paulo. O Luiz dos Santos, né, ele reside atualmente na cidade Leamington, no Reino Unido, lá na Inglaterra. O Lino Ribeiro Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Temos aí o Ferdinand Raf, ou Raf, também da cidade de Guayaquil, lá no Equador. O Nicolas Hernandes Vasquez, o J. Hermenegildo Nazarete, da cidade de Ipatinga, Minas Gerais, juntamente com a sua esposa Maria Nilza, né? E temos aí também o Miguel Lizardi, né? Que são algumas das pessoas aí que estão sempre em conexão conosco aí, Baruch Hashem, ok? Os seguintes nomes que nós vamos falar agora são pessoas que participaram do terceiro bloco de envio de ajuda para os nossos amados lá do Rio Grande do Sul, né? Lá o pessoal da comunidade Benenor, de Viamão, Alvorada, a metrópole de Porto Alegre, né? São de Poá, né? De Poá, são estas cidades aí que a comunidade Benenor tem ali a sua participação no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? E que foram escolhidos aí para receberem as doações, né, enviadas pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad e demais participantes aí do grupo do Movimento Benenor Brasil, e entre eles a nossa comunidade Sinagoga Benenor Regional Bauru, né, com a colaboração dos nossos amados que têm participado aí conosco, né, nos três blocos que foram enviados de forma financeira para a ajuda ali dos amados. Então, os seguintes nomes são os que participaram do terceiro bloco, que foi enviado essa ajuda financeira para os amados ali. Foi o Júlio César Oliveira Teles, o Simoniel Delmiro da Silva, né, o Ângelo Roberto Pascal e a sua esposa Gisélia Nascimento Andrade, o Eduardo Faria Ferreira, a Edina, uma doação não identificada, que foi feito o depósito pela Casa Lotérica, né, no valor de R$170, não tem a identificação da pessoa. O Emirton Carvalho, outra doação na Casa Lotérica no valor de R$100, que não foi identificada a pessoa. A Ana Lúcia Campos de Loreto, a Maria Inês Moino Martins, a Sinagoga Regional Bauru, né, da nossa região aqui, né? Então, esses foram os participantes. Foi arrecadado um total de R$888 e foi enviado, então, ali, né, ao Pix da Miriane Machado Stum, junto com seu marido Gesiel Stum, né, para ajudar ali naquilo que for necessário, né? Os mesmos, né, em nome de toda a comunidade, das pessoas ali, os gaúchos dessas cidades que nós acabamos de falar,
enviar os seus agradecimentos a todos os participantes, né, do terceiro bloco do envio de ajuda ao pessoal ali do Rio Grande do Sul, né, através da comunidade Benei Noach Poá, né, que tem ali a liderança do Gesiel Stum e a sua esposa Miriane Machado Stum, junto ali com o Juvenil e a sua esposa Vandinha, né, que é mais conhecida ali de forma carinhosa pelos amados ali, né. A de Machado, que está conosco aí ao vivo e a cores, é a testemunha aí do trabalho que eles têm realizado ali no Rio Grande do Sul, ok? Então, esse foi o terceiro bloco que nós enviamos ali com a participação dessas pessoas para os gaúchos e a comunidade Benei Noach, ali de Poá, Alvorada, Viamão e Porto Alegre, ok? E agora, né, nós estamos um pouco mais centrados na ajuda ao nosso Rav Dor Leão Atar, né? A esposa dele teve um problema sério de saúde, foi internada lá em São Paulo, capital, né, na unidade UTI, né, unidade de terapia intensiva, né, na UTI, ficou vários dias internado com problema de infecção praticamente generalizada, passou por um quadro muito difícil, né? E o Rav Dor Leão, ele precisou fazer os gastos de forma particular, né? Foi aí um gasto em torno de 60 mil reais, e então as economias que eles tinham, né? Foi tudo nesse processo aí da internação da esposa dele. Então, a comunidade Benei Noach Brasil, né, junto com seus colaboradores, estão fazendo aí também, né, um mutirão de tzedakah, de doações, para ajudar a repor essa perda, né, no sentido que teve que desfazer das suas economias e precisa de ajuda aí, sem sombra de dúvidas aí. Então, agora a nossa comunidade Benei Noach Regional Bauru, né, juntamente com toda a comunidade Benei Noach Brasil, estamos aí fazendo arrecadações para podermos aí socorrer o Rabino Dor Leão Atar. E aqueles que assim o quiserem, né, ajudar, podem enviar diretamente ao Pix dele, ou também podem fazer como fizemos aí com a questão do Rio Grande do Sul, né? Enviar a Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, através do Pix lá da nossa segunda tesoureira Thaís, e aí nós vamos enviando em blocos à medida que vamos recebendo aí. Então, essa semana nós vamos enviar o primeiro bloco, né, de ajuda ao nosso Rav Dor Leão Atar, ok? Aqueles que quiserem colaborar, é só entrar em contato conosco aí, Baruch Hashem, ok? Agora, adentrando a nossa paraxá da semana, Korach, né? Korach, ele era da tribo de Levi, né? E, portanto, estava juntamente com a tribo de Levi, responsável pelas atividades, né, concernentes aos trabalhos diversos do Mexicão, o tabernáculo no deserto, ok? Aharon e os seus filhos estavam diretamente envolvidos no serviço do Mexicano, né? Enquanto que a tribo de Levi, ela estava envolvida com os cuidados em torno do Mexicano, né, do tabernáculo. E Aharão estava envolvido com seus filhos, né, nos trabalhos interior ao Mexicano, desde o recebimento dos sacrifícios, o abate e tudo aquilo que estava concernente ao Mexicano, ao lugar dos santos, né, onde os sacerdotes se reuniam diante da menorá, a mesa dos pães, né, onde estava ali o incensário, e o Santo dos Santos,
que somente o Kohen Gadol, o caso de Aharon, era responsável para adentrar uma vez por ano em Yom Kippur, no interior do Santo dos Santos, Kadosh HaKodashim, para fazer a oferenda de incenso, para perdão de pecados de toda a comunidade judaica, de todo o povo judeu. Mas em torno do Mishkan, então nós temos ali os descendentes de Merari, que eram responsáveis por tudo aquilo que estava concernente ao lado norte do tabernáculo, né? Principalmente os descendentes de Kehat, que estavam responsáveis pelo lado sul, e os descendentes de Gershon, que estavam responsáveis pelo lado oeste, a parte de trás do Mishkan, certo? Do tabernáculo. E ali na parte da frente estava Moshe, Aharon e os filhos de Aharon, né? Onde havia a única porta de entrada e saída, obviamente, né, ao interior do tabernáculo, ok? O pátio, o local do altar de bronze para os sacrifícios, né? E também as demais atividades no interior do Mishkan, do tabernáculo, ok? Então, na posição, nós mostramos aqui uma outra oportunidade, né, a respeito da posição do tabernáculo, né? Então essa é a posição do tabernáculo que nós mostramos aqui, certo? E a posição mais exata aqui nós temos exatamente a posição do lado sul, onde nós temos aqui a posição de Kehat, né, os descendentes de Kehat, o qual Korah fazia parte, né? E as 3 tribos que eram vizinhas de Korah, que era exatamente Gad, Shimon e Reuven. Korah, ele encontrou guarida, por assim dizer, com referência aos descendentes de Reuven, né? Então, os descendentes de Reuven, que eram Datã, Aviram e também o próprio On, né? Que eram os 3 cabeças da rebelião, juntamente com Korah. Então, os vizinhos, né? Korah e Reuven tinham um problema sério. Korah, ele conseguiu influenciar uma boa parte dos descendentes de Reuven na sua rebelião contra Moshe. Ou seja, Korah, ele conseguiu levantar Datã e Aviram, né, que eram filhos de Eliave, e On, filho de Pelet, né, da descendência de Reuven, como os cabeças dos descendentes de Reuven, né, para somar com ele na sua rebelião contra Moshe e Aharon. E com eles vieram exatamente, como nós vamos ver aqui, mais 250 homens, né? Então, esta é vamos dizer assim, a galera da rebelião, né? Um que não está contente, ele começa a inflamar outros, e outros começam a inflamar mais outros ainda. Então, um efeito negativo foi esse. Korah influenciou Datã, Aviram e On, certo? Na sua rebelião, e através principalmente de Datã e Aviram, eles conseguiram ainda influenciar mais 250 homens. Vejam bem, na contagem que nós vimos anteriormente, a tribo de Reuven, ela era composta por 46.500 homens, contando a partir dos 20 anos de idade até os 60 anos de idade. Os que se rebelaram, desses 46.500, foram exatamente 250, certo? E mais os 3, Datã, Aviram e On, né? Ou seja, 46.500, né? Nós temos aí 253 que se rebelaram contra a autoridade de Moshe e Aharon,
ok? Então, quer dizer, o número é bem inferior que se imagine, ok? Dos três, Datã, Avirã e On, nós vamos ver aqui que On, né, ele não participa, ele participou da primeira reunião da rebelião, onde Korah, né, ele vem ditar as regras da rebelião. Datã, Avirã e On firmam, entre aspas, um acordo com Korah, né, e os 250 somam-se a eles, né? Mas quando eles chegam em casa, depois da reunião, né, nós temos aí o que o Talmud e o Midrash traz para nós, pela sabedoria dos nossos mestres, que On, filho de Pelet, né, ele conversa com a sua esposa sobre os acontecimentos, né? E nessa conversa que ele tem com a sua esposa o aconselha a não participar ativamente dessa rebelião. Obviamente, Datã e Avirã, né, eles conversam com as suas esposas e automaticamente elas acabaram incentivando eles, porque eles não desistiram da sua rebelião, somado à de Korah. Korah, ele também deu ouvidos à sua esposa e ela o incentivou na sua rebelião contra Moshe. Mas, na contramão, nós temos aqui a esposa de On, que fala exatamente para ele não participar ativamente dessa rebelião, para ele ficar no canto dele. Ou seja, a sábia esposa de On dá um conselho para ele não fazer. Mas On, segundo o Talmud, o Midrash, os comentários dos nossos sábios, eles falam que On disse para ela, falou, mas eu já firmei um acordo com eles. Eu não tenho como voltar atrás. Então, a esposa de On, por falta de incentivo, ou melhor, por falta de iniciativa do seu marido, ela toma a rédea da situação. Ela toma a rédea e ela diz para ele, deixa comigo, eu resolvo. Entendeu? Ela, em momento algum, ela usurpou a autoridade do seu marido. Ela somou ao seu marido para que houvesse uma solução para que a sua família não caísse em desgraça, porque ela sabia que isso não ia dar boa coisa. Enquanto que as mulheres de Datã, Avirã e do próprio Korah, elas simplesmente incentivaram seus maridos a continuar na sua rebelião. Então nós temos aqui exatamente o que Provérbios capítulo 10, verso 7 diz. O nome do perverso apodrecerá. E o Talmud, em Omá 38a, ele diz assim, que se crie mofo sobre os seus nomes, pois nós não os usamos, ou não usaremos os seus nomes, não falaremos os seus nomes. Então que se crie mofo nos seus nomes. Ou seja, o que Salomão traz para nós aqui em Provérbios é que o nome do perverso ele vai apodrecer. Por isso, em inúmeros salmos, versículos e companhia limitada de salmos, nós encontramos ali sempre aquela questão que o perverso não persistirá, que o lugar do perverso não se achará. Não te invejes, né, do perverso, não te invejes daquele que age de forma perversa, e por aí afora vai. Por quê? Porque o seu lugar não se achará mais. O seu nome apodrecerá. Entendeu? Agora, em outra passagem que nós temos ali em Provérbios, nós temos ali onde que fala sobre a questão que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela solidifica o seu lar. Mas a louca não, a louca destrói a sua casa, ela destrói a família. E é uma realidade, entendeu? Então esse é uma introdução para
a nossa paraxá de Korah, ok? Então, vejam bem aí, né, as posições em que as pessoas se encontram diante de determinadas situações, né? Então, por isso, né, como pode a Torá eternizar o nome de Korah, um homem perverso, que não se arrependeu durante sua vida, ou chamar uma paraxá exatamente com o seu nome, Korah, se o provérbio diz que o nome do perverso apodrecerá? Embora Korah fosse de fato perverso em seus atos, ele, no entanto, nutria um desejo que é apropriado para cada judeu emular. O que é emular? Primeiro vamos procurar entender o que é emular. Então, segundo o nosso famoso dicionário, né, da língua portuguesa, então ele diz emular, primeiro aspecto, esforçar-se para a realização de um mesmo objetivo. Segundo aspecto de emular, tentar superar, igualar-se ou imitar. Então, dentro desse aspecto aqui, o que realmente nos comentários de Irache e dos nossos mestres, que nós temos entre eles o nosso Rebbe Menachem Mendel, traz para nós exatamente que, embora os atos de Korah eram perversos, porém, o seu desejo era diferente. O seu desejo era de fato apropriado, né? Para que cada judeu deve ter em si um judeu emular, que é o quê? Korah, ele queria ser o sumo sacerdote. Esse era o desejo de Korah que os nossos mestres trazem para nós. Então, portanto, emular nos dois aspectos aqui, Korah estava dentro dele, ou seja, primeiro aspecto, esforçar-se para a realização de um mesmo objetivo. Que mesmo objetivo? O que Arão fazia. Arão era os Kohen Gadol. E Korah queria ser o Kohen Gadol. O desejo dentro desse aspecto é um desejo supremo de alcançar espiritualmente o auge da sua vida, da sua história, o auge espiritual de ser um Kohen Gadol. Então, nesse sentido, Korah, ele era da tribo de Levi. Ele poderia ser nomeado um Kohen Gadol a qualquer momento. Tudo ia depender dos seus atos, das suas ações, do seu comportamento, etc. e tal. Certo? Então, ele poderia. Então, ele ter esse desejo de ser o Kohen Gadol, ele não estava errado, porque ele faz parte da tribo de Levi. E os Kohanim e o Kohen Gadol é da tribo de Levi. Então ele não estava errado no seu desejo. O problema dele estava exatamente nos seus atos. Os atos de Korah que foram perversos. Mas o desejo dele realmente era um desejo nobre. Só que ele escolheu a tática de forma errada. Dentro desse aspecto, Rambam Maimonides diz: qualquer tipo de pessoa cujo espírito o inspira e ele decide em sua mente se afastar das buscas materiais para ficar diante de Deus e servi-lo como seu ministro, trabalhar para ele e conhecer a Deus, quem então começa a agir de acordo com sua resolução e se comporta de uma maneira moralmente correta, seguindo sua disposição inerente concedida por Deus e descartando todas as diversas preocupações com as quais as pessoas normalmente se ocupam, então ele alcança a santidade do Santo dos Santos, né? Segundo Maimônides escreveu, fim das leis dos anos sabáticos e de jubileu, né? Então, o nível espiritual do sumo sacerdote, ele alcança a santidade do Santo dos Santos, que é o nível espiritual do Kohen Gadol. Então, esse desejo de Korah, que é um desejo que, dentro do histórico real do momento, é o que todo judeu deveria ter.
de realmente ter esse caminho que Maimônides acaba de descrever para nós. E esse caminho é exatamente o quê? Qualquer tipo de pessoa cujo espírito inspire e ele decide em sua mente se afastar das questões materiais, das questões seculares da vida, se envolver mais com a questão do serviço a Hashem, trabalhar para o eterno, conhecer a Deus no seu dia a dia de forma mais e mais profunda, mais e mais elevada. E ele começa a agir de acordo com este padrão. Então, ele realmente, ao descartar todas as diversas preocupações da vida secular, então ele realmente alcança a santidade do Santo dos Santos, que é exatamente o nível espiritual do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele está num nível espiritual tão elevado que ele não tem mais preocupação com a sua alma animal. Ele não tem mais preocupação com as coisas seculares da vida. Ele superou, ele venceu a alma animal. Ele venceu realmente os aspectos seculares da vida. Então, o que aconteceu? Ele não tem mais preocupação com a vida do dia a dia. Ele já superou as questões físicas, materiais e seculares da vida. E agora a sua vida é exclusivamente servir a Hashem e espalhar, divulgar, expandir o conhecimento de Deus. Então, esse era o nível muito, muito, muito elevado de Moshe, e um pouco abaixo de Moshe estava Aharon. Então, esse é o nível espiritual de santidade do Kohen Gadol, que todo judeu deve buscar. Depois da destruição do segundo templo, no ano 69 e 70 da nossa era comum, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que não somente o judeu, mas todo aquele que decide ser um monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ele precisa cada vez mais desenvolver o seu tabernáculo interior, o seu Kohen Gadol interior, o seu Moshe interior, o seu Aharon interior, assim como cada um, seja judeu ou não judeu, deve vencer no seu dia a dia o seu Egito interior. Então, óbvio, nós sabemos que não vamos chegar a um nível de Aharon, muito menos de Moshe, antes da redenção final. Mas nós temos esse objetivo pela frente. Precisamos ter esse objetivo pela frente, para que nós não venhamos ficar estacionados, acomodados e ficarmos então mornos para frio na nossa fé, no nosso andar, na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja, é preciso seguir em frente constantemente, ok? Com esse desejo realmente puro, né, de procurarmos alcançar a santidade do Santo dos Santos, que é o nível espiritual do Kohen Gadol. Porque esse nível elevadíssimo precisamos ter diante de nós, sabendo que não vamos alcançá-lo plenamente agora, antes da redenção final. Por que precisamos ter isso como meta pela frente? É para não desistirmos do nosso caminho. É para não desistirmos da nossa jornada. É no sentido de nós procurarmos melhorar a nossa conduta no dia a dia. Não adianta nada nós termos uma vida monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica se eu continuar com o mesmo estilo de vida que eu tinha antes na minha vida idólatra, na minha jornada religiosa, da idolatria que eu tinha lá atrás. Se eu não mudo em nada, se eu não melhoro em nada, então simplesmente eu estou o quê? Eu estou lá atrás, na realidade. E o Eterno, ele deixa para nós um objetivo tão amplo, tão sublime,
para que nós venhamos nos esforçar dia a dia, sempre caminhando, sempre marchando em frente, até alcançarmos o alvo soberano, que é exatamente o nível espiritual do Kohen Gadol, que nós vamos alcançar plenamente nos dias da redenção final com o justo Mashiach. Mas se eu não me esforçar agora, buscando constantemente, então o que acontece? É só nos dias de Mashiach. Então a pessoa, ela cruza os braços, vive a sua monotonia do seu dia a dia, vive de forma monótona, certo? Cruza os braços espiritualmente falando, né? E aí vai se acomodando. Então a sua fé, a sua confiança em Hashem, ela vai ficando morna, vai esfriando, vai gelando, vai virando gelo, e aí então, puf, perde a grande oportunidade de participar da redenção final com o justo Mashiach. Por quê? Porque vai cair automaticamente numa rebelião contra Deus. Vai cair automaticamente numa rebelião contra aqueles que estão buscando cada vez mais um nível melhor espiritualmente falando. Porque a nossa jornada espiritual, ela é como a nossa vida secular. Nós procuramos melhorar a nossa vida secular cada vez mais. Termos mais saúde, termos mais prosperidade, mais sucesso, mais vitórias, etc. e tal. A nossa vida espiritual não é diferente. E se nós paramos com a nossa vida espiritual, automaticamente as coisas não irão bem no âmbito pessoal, familiar, profissional e por aí afora vai. Entendeu? Então, por isso que é importante não perdermos de vista isso daí. Então, assim, Cora, ele não era corrupto em sua ideologia, mas somente no seu método de implementação. Seu desejo de ser o sumo sacerdote era bem fundamentado, como Moshe confirmou. Eu também quero isso, segundo Rashi fala nesse comentário. Eu também quero isso. Rashi, ele comenta, Moshe, ele não era Kohen Gadol. Ele não foi sumo sacerdote. Em nenhum momento. Então, por isso ele diz, eu também quero isso. Certo? Esse nível realmente de santidade dos santos, que é o nível espiritual do Kohen Gadol. Então, o próprio Moshe expressa aquilo que todo judeu e todo não judeu que está no monoteísmo, com fundamento judaico, precisa ter. Eu também quero isso. Por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala, para que nós possamos realmente fortalecer o nosso Kohen Gadol, o nosso Moshe, o nosso Aharon, no nosso interior. O nosso tabernáculo, o nosso Mishkan interior. Então, esse nível espiritual do Kohen Gadol é algo que realmente Hashem, ele deu a todo ser humano. Por quê? Porque todo ser humano tem em si uma centelha divina. E essa centelha divina, ela realmente quer chegar quer nos levar a este nível espiritual do Kohen Gadol. Por isso que esse desejo, ele é kadosh, ele é um desejo santo, ok? O único erro, então, de Cora foi tentar atingir esse objetivo, usurpando Moshe ao invés de segui-lo, né? Ou seja, Cora, ele queria destruir, ele queria derrubar Moshe automaticamente com Moshe Aharon. Essa que é a realidade. Entendeu? Então, por isso, vejam bem a questão do nome do Cora, que nós vamos trazer para vocês agora, com a ajuda da nossa copiloto, como alguns dizem, né? Da Edna aí, né? Vamos aí na pontinha, e você fica aqui perto aqui para a gente poder mostrar, aqui, ok? Vou virar a câmera para nós falarmos sobre esse aspecto aqui. Deixa eu virar a câmera. Vamos ver.
Não quer virar a câmera por quê? Ah, agora clicou. Chega mais perto um pouquinho, vira mais a folha assim, ó. Ao contrário. Isso. Uma pena porque a câmera ela não deita, né? Aqui. Aqui nós temos o nome do Korah em hebraico, certo? Então Korah é o nome em hebraico de Korah, né? Que é o Kaf, o Resh e o Het, certo? Em cima, nós temos aqui o Rei, que é a quinta letra do alfabeto hebraico, e segundo os nossos mestres, fala que Hashem, ele criou, né? A obra da criação ela foi feita exatamente com a letra Rei, segundo o Talmud Menachot 29b, certo? Então, aqui, dentro desse aspecto aqui, nós temos o Rei. Então, a parte superior significa pensamento, o braço que desce é a fala e a outra perna aqui é exatamente a ação. Então, aqui nós temos exatamente a questão do equilíbrio entre pensamento, fala e ação, certo? O nome de Korah, ele não tem exatamente a letra Rei. Nós temos aqui o Resh, que falta a perninha da ação, e temos aqui o Het, onde ele é completamente fechado, enquanto que o Rei, ele tem aqui, ó, nessa parte aqui superior da perninha, ela é aberta, certo? Então, isso significa o seguinte, segundo o comentário dos nossos mestres, tanto o judeu como o Benei Noah, eles podem sair da casa, certo? Eles podem desviar-se do caminho, mas ele tem duas entradas de retorno para a casa, ou seja, para a presença divina, ok? O rete, ele é completamente fechado, ou seja, ele não dá margens alguma realmente no sentido de retornar, ok? Então aqui nós temos dentro desse aspecto aqui, né, os nossos sábios ensinam que o mundo foi feito com equilíbrio entre as dimensões espirituais do pensamento, da fala e das ações. Pensamento, fala e ação, como diz o Talmud Menachot 29b, ok? O nome de Korah, portanto, é escrito com as letras que são todas distorções do lado esquerdo da letra Rei, certo? O nome de Korah. Então, ele é totalmente distorcido, por assim dizer, né, da forma assim. Opa! Aí, o nome de Korah, certo? Então, aqui, assim, ó, que a luz bate e clareia melhor. Então, o nome de Korah são todas distorções, né, indicando que ele desejava desarranjar este equilíbrio na área da ação. Então, no rete, o espaço entre ação e pensamento fala, né, aqui o rete, entre a questão da ação e do pensamento, ele é fechado. Então, sugerindo que o físico não mais olha para o desejo espiritual. E é por isso que Korah se revoltou contra Moshe e Aharon. O Kaf, que é a primeira letra do nome de Korah, o Kaf, então ele tem a perna abaixo da linha, né? Então a ação se estendeu para baixo e não é mais ditado pelo pensamento e pela fala da Torá. Enquanto no Resh, né, que é a letra do meio do nome de Korah, né? Então o Resh
a ação está ausente por completo, que é a perninha, né, que falta lá do rei, a ação, né? Então, dentro desse aspecto aí, nós temos exatamente essa questão aí. Todarabá, copiloto Edna. Amém. Então, nesse sentido aí, nós vemos que realmente o nome de Korah já traz em si realmente a rebelião, né? Então, o Canf, ele tem a questão que a atitude, né, de Korah, ele vai para baixo, vai abaixo da linha, né? Então, traz a mensagem que o pensamento, né, e a fala pela Torá já não é mais o que norteia a ação, né, realmente de Korah. O Oresh está ausente totalmente a questão da ação, né? E o Het, né, o físico, que é a ação é a física, não mais olha e nem deseja o espiritual, né? Então, o desejo de ser um Kohen Gadol é nobre, mas a metodologia, a ação de Korah não foi nobre. E é por isso que realmente o Het, na letra de Korah, traz exatamente essa mensagem, né? O físico não mais olha e nem deseja o espiritual. Então, a partir do momento que ele entra na sua rebelião contra Moshe e automaticamente contra Aharon, então simplesmente o espiritual ele abandona completamente. Por isso que as suas ações elas acabam sendo perversas, ok? O desejo por espiritualidade, né, é algo com o qual temos muito a aprender, né? O desejo por espiritualidade, né, que é a questão do Korah desejar ser um Kohen Gadol. Então, o que nós temos que aprender aí é que o nosso desejo pelo espiritual é algo nobre, só que nós precisamos agir de forma nobre também para poder alcançar. Aprender com o erro de Korah, que usou um método perverso, querendo passar por cima de Moshe, por cima de Aharon. Isso significa o quê? Não reconhecer a liderança. Não reconhecer aqueles a quem Deus escolheu para estar na liderança. Ser espiritual é realmente reconhecer que os líderes que nos antecederam, eles precisam ser honrados. Eles precisam ser reverenciados, respeitados, e não passarmos por cima, entendeu? Então, um verdadeiro líder, ele reconhece aqueles que o antecedeu. Aqueles que antecederam a sua posição de liderança, ele reconhece. Mas tem um fator importantíssimo quando se tem um líder que está em ação. Aí a pessoa precisa ser como um Josué e Yehoshua, um aluno, um aprendiz, um discípulo, nobre e com fidelidade. Para que no momento que for galgado a posição de liderança, ele o possa fazer com honras. Além de ser honrado por Hashem, honrado pelos demais liderados que ali estão. Entendeu? Então, isso é importante dentro do aspecto de liderança para não cairmos no erro de Korah, né? Sendo liderado e querendo passar por cima do líder, né? Então, é importante termos esses aprendizados aí. Então, nós vemos que a maior parte da Parashá, ela fala de fato dos erros de Korah, ao invés de suas boas intenções, a ponto de sermos advertidos lá no capítulo 17, verso 5, não sejam como Korah e os seus companheiros, onde então se encontra a mensagem positiva do pecado de castigo de Korah. Na verdade, segundo os comentários de Rashi,
Entretanto, até mesmo a queda de Cora transmite uma mensagem elevada. Aqueles que ponderam seu significado profundamente, pois ao colocar-nos neste mundo com liberdade de escolha para agir sabiamente e de maneira tola, certo? Deus basicamente nos concedeu o maior presente possível para nos empenharmos na busca pela santidade e sermos, entre aspas, um corregador, utilizando os nossos próprios talentos e aptidões para o bem por nossa própria conta, com o nosso livre-arbítrio ou a nossa livre escolha. Então, quando Deus nos colocou aqui, né, resumidamente dentro desse sentido, ele nos concedeu exatamente a questão da liberdade da escolha, ou de agirmos de forma sábia ou agirmos de forma tola. Não tem meio termo. Ou nós agimos de forma sábia, ou nós agimos de forma tola. Entendeu? Trocando em miúdos, porque às vezes tem pessoas que precisam ouvir a palavra mais chula para entender. Então vamos lá. Então Deus nos colocou nesse mundo para agirmos ou de forma inteligente, ou de forma burra, um jumento. Entendeu? Inteligente ou jumento. Sábia ou tola. De forma inteligente ou de forma de tolice. Então essa é a realidade. E nós, Deus nos colocou para nós tomarmos decisões diariamente. Hoje eu vou servir Hashem com sabedoria. Hoje você vira Hashem com tolice. E não adianta jogar culpa em A, B ou C. Ah, não, eu agi dessa forma aí porque fulano não sei o que, fulano não sei o que lá. Ah, eu agi de tal forma porque eu não gosto do líder. Tem muito disso daí também. Sabe? Tem muito disso daí, tem muita tolice por aí, né? Ah, não, eu não fico nessa comunidade Beneinua porque eu não gosto daquele líder ali, não. Ele é muito chato, ele pega muito no pé. Entendeu? Então tem disso daí. Como que a pessoa vai ser espiritual? Não vai. Ela está agindo de forma tola. E ela não vai subir nenhum degrau espiritual. Entendeu? Então é isso daí, em resumo, realmente a questão de Cora. Então a falha bem intencionada de Cora, nós aprendemos exatamente duas questões. Primeiro, emular suas boas intenções, recordando que é emular. Emular é esforçar-se para a realização de um mesmo objetivo. E segundo aspecto, tentar superar, igualar-se ou imitar. Né? Então, dentro desses dois contextos aqui, emular as boas intenções. E o segundo, a possibilidade de falha real que Cora sofreu, significa que a liberdade de escolha está totalmente em nossas mãos e, consequentemente, o sucesso real é uma opção viável para nós. O sucesso real é uma opção viável. A pessoa só não alcança sucesso espiritual se ela for tola. E se ela continua com a sua tolice no seu dia a dia, ela não vai, em hipótese nenhuma, alcançar uma opção viável de vitórias, espiritualidade no seu dia a dia. Ok? Então, essa é a questão de Cora. Por isso que a nossa paraxá, né, que começa no capítulo 16 de Números, né, nos fala sobre a rebelião de Cora. Cora, o filho de Itzhar, o filho de Kehat, que era filho de Levi, discordou de Moshe, e a ele se juntaram Datã e Avirã, e os filhos de Eliave, e On, o filho de Pelet,
descendentes de Reuven. Os 3 eram descendentes de Reuven. E eles confrontaram Moshe juntamente com 250 homens dentre os filhos de Israel, líderes da congregação, representantes da assembleia, homens de reputação. Sempre que você observar onde tem rebelião, são pessoas assim, de bom nível. E por que são pessoas de bom nível que fazem as rebeliões contra os líderes que estão em exercício? Porque eles se acham melhores do que aqueles que estão. Era eu que deveria estar lá e não o fulano. Era isso que Corah, Datã e Avirã estavam dizendo. Corah era aquele que deveria estar no lugar de Aharon e não Aharon. E Datã e Avirã, eles estavam dizendo, quem deveria estar no lugar de Moshe era nós, Datã e Avirã. Então, onde sempre tem rebelião, são pessoas que têm um bom conhecimento intelectual, certo? São pessoas que têm um certo prestígio dentro da comunidade, mas só que eles usam o método perverso. A inveja, os ciúmes, os conduz a terem atos perversos, à semelhança de Corah. Então, vem aquela questão, era eu que tinha que estar naquele lugar. Não é o fulano que devia ser o líder ali, era eu. Então agora, ele faz a sua panelinha para tentar destituir o líder que ali está em vigência, em atividade. Era isso que Corah fez. É isso que você pode observar nos vários segmentos religiosos que tem por aí. As rebeliões que acontecem sempre é motivado por esses fatores. A maioria é motivado por esses fatores. E nós, Bnei Noach, precisamos tomar muito cuidado com as nossas comunidades. Muito cuidado. Os líderes, os emissários que estão aí nomeados pelo Rav Yaakov Gerenstad, precisa sempre tomar cuidado com isso. Porque, entre aspas, Corah sempre terá um Corah no meio de nós. Sempre vai ter um Corah. Sempre vai ter um que vai procurar agregar com palavras mansas, sabe aquela expressão que fala lobo vestido na pele de cordeiro? Porque vem com mansidão. E ele vai envolvendo as pessoas com a sua boa didática, a sua boa locução, né, o seu bom conhecimento, vai envolvendo as pessoas, vai cativando as pessoas. Ele nunca fala contra o líder, porque ainda ele não está com o seu bloco da rebelião formado. Ele está formando o seu bloco da rebelião para desposar, né, desalojar, rebaixar, né, destituir o líder que está em vigência. Quando ele está com o seu bloco de carnaval, o seu bloco da rebelião pronto, aí ele começa a partir para o enfrentamento. Porque ele já tem, entre aspas, já tem os seus aliados. Então, nós, Bnei Noach, precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso que em outro shiur foi dito aqui, nunca aceite, seja quem for da comunidade, nunca aceite que alguém fale o mínimo, qualquer coisa negativa do seu líder, do seu emissário, da sua liderança. Não aceite, porque estão procurando arrebanhar o bloco da rebelião. Entendeu? É isso daí mesmo. A vida ensina isso. A história ensina isso. Só não aprende quem for jumento, tolo, e por aí afora vai.
Entendeu? Essa é uma realidade, certo? Então, Korah está mostrando esta realidade desde os tempos de Moshe. Pense bem, amados. Moshe, quem era Moshe? Quem era Aharon? O alto nível espiritual que eles eram e viviam. Se eles enfrentaram uma rebelião dessa, imaginemos nós, pequenos que somos. Entendeu? Korah, ele era de altíssimo nível espiritual. Datan e Aviram e On eram de altíssimo nível espiritual. Se eles eram assim, eles fizeram uma rebelião contra Moshe, imagine o nível espiritual que nós encontramos no nosso meio na atualidade. O quantos Datan e Aviram e Korah não vão se apresentar aí no nosso meio. Entendeu? Então, nós precisamos ser vigilantes, prudentes. Mas isso não significa que não vai aparecer Korah, Datan e Aviram no nosso meio. Pode aparecer, não restam dúvidas. Mas nós precisamos estar o quê? Firmados na Torá. Firmados na espiritualidade da Torá. Simplesmente isso. Ok? Então, é isso daí. Então, o versículo 3 do capítulo 16 diz: eles se reuniram em torno de Moshe e Aharon e disseram a eles: vocês se fizeram tão importantes, mas a congregação inteira é formada de sagradas, de pessoas sagradas, e Deus está com elas. Então por que vocês se fizeram elite sobre a Assembleia de Deus ao apontar Aharon como sacerdote? E quando Moshe escutou isso, ele caiu sobre sua face, né? E ele falou a Korah e a todos seus companheiros, dizendo: pela manhã, Deus fará conhecido quem é seu e quem é sagrado, e ele os atrairá para perto dele. E ele atrairá aqueles que ele escolheu para perto dele. Korah e seu grupo, façam o seguinte: tomem para vocês incensários, coloquem em brasa neles e ofereçam incenso neles amanhã, de manhã, diante de Deus. O que acontecerá é que o homem que Deus escolher viverá, pois ele é o sagrado, e os outros morrerão. Vocês estão assumindo um grande risco, filhos de Levi. Foi o conselho de Moshe para os tais, né? Mas aí nós vamos para os comentários, né, de Rashi, Maimônides, do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, dentro do Humash, dos estudos da Torá, e vamos ver os detalhes dentro dessa história aí. A princípio, Rashi diz, essa passagem ela é exposta de forma muito bonita no Midrash de Rabi Tanhumá, como se segue. O que fez Korah discordar de Moshe? Ele ficou enciumado com a liderança de Elitsafã, o filho de Uziel, a quem Moshe nomeou líder sobre os descendentes de Kehat, pela palavra de Deus. Nós encontramos isso lá no capítulo 3, no verso 30. Então, no capítulo 3, verso 30, nós temos exatamente o quê? O líder da casa paterna da família de Kehat era Elitsafã, filho de Uziel. Então, quem foi nomeado líder ali foi Elitsafã, e não foi Korah. Então, isso já trouxe para Korah o quê? Trouxe para Korah ciúmes. Ele ficou enciumado da liderança de Elitsafã, né, filho de Uziel. Korah disse: meu pai Itzhar e seus irmãos somavam 4, conforme o versículo diz. Os filhos de Kehat eram Amiram, Itzhar, Hevron e Uziel, como está lá em Shemot, Êxodo capítulo 6, verso 18. Amiram era o primogênito, e os seus 2 filhos, Moshe e Aharon, assumiram posições de grande importância. Um é rei, Moshe, e outro
sumo sacerdote Aharão. Então, Moshe estava numa posição como rei e Aharão como Kohen Gadol. Quem deveria receber a segunda posição? Não seria eu, filho de Issachar? Por quê? Porque na linhagem, certo? Os filhos de Querate eram, conforme está lá em Êxodo, capítulo 6, verso 18. O primogênito, Amiram. Amiram era o pai de Moshe e Aharão. Moshe estava numa posição de rei e Aharão sumo sacerdote. O segundo filho de Querate era exatamente Issachar, que era o pai, né, no caso aqui, de Korah. Então, Korah, ele diz, pela lógica, quem deveria ser o segundo na posição aqui, teria que ser eu, o filho de Issachar, que era irmão seguinte de Amiram. Não seria isso? E ainda assim, Moshe apontou Uziel como líder. E Uziel era o filho mais novo, era o caçula dos quatro filhos de Querate. Então nós temos aí os ciúmes de Korah, e ele apelou pela lógica. Pela lógica. Só que ele esqueceu de um detalhe. Moshe fazia o que Deus lhe ordenava. Ou seja, Korah esqueceu que não era Moshe que escolhia, era Deus que escolhia, e Moshe era obediente à vontade divina. E se os dois filhos de Amiram, Moshe e Aharão, estavam na posição que estavam, era porque Deus escolheu, não porque eles se escolheram para estar naquela posição. Porque pela escolha, Moshe, ele disse a Hashem, Aharão que tem que ser o líder. E eu vou seguir o meu irmão, porque Aharão é o mais velho, é o primogênito. E dos 3 filhos de Amiram, que era Aharão, Miriam e Moshe. Moshe era o caçula. Então Moshe sabia da sua posição e ele questionou Deus. É Aharão que tem que ser, não eu. E Deus disse, não, é você que eu estou escolhendo, não é Aharão. E Aharão, ele vai ficar feliz porque eu te escolhi. Então a escolha é divina, não é humana. E Korah esqueceu desse detalhe. E ele, enciumado, ele então começou a questionar realmente a Moshe. Mas o seu questionamento, o seu método perverso, ele estava querendo colocar Moshe em vexame, em humilhação diante de toda a congregação de Israel. Certo? Então, e ainda assim, Moshe apontou Uziel como líder, o irmão mais novo de todos. E eu me oporei a ele e anularei as suas palavras. São os comentários que trazem para nós, os sábios, pelo Talmud, pelo Mishnah, daquilo que Korah estava questionando Moshe. Então, Korah, ele estava fazendo o seu discurso para a sua galera. Ele reunia a sua galerinha, Datã, Aviram, On, e os 250 homens que se colocaram junto com eles. Então ele reuniu sua galerinha e estava fazendo ali o seu discurso de ódio, disfarçado em amor. O amor venceu, mas era só ódio, era ciúmes, inveja, contenda, era lashon hará, certo? Colocando realmente as pessoas umas contra as outras, entendeu? Então esse é o perigo quando se deixa dominar realmente pelo lado negativo da história, né? Então o que ele fez, Korah? Ele reuniu 250 homens, líderes das cortes, e ele os vestiu com mantos feitos totalmente de lã turquesa. Ou seja, Korah, ele começou a criar uma nova versão dos fatos, uma nova versão de vestimento, uma nova versão de segmento religioso. E colocou os seus, debaixo de uma nova vestimenta, a vestimenta que era totalmente de lã turquesa. Então criou seus adeptos,
E esse é o problema. Quando as pessoas começam a se rebelar, prestem atenção, veja na história, e aonde tiver divisões com movimentos rebeldes, pode ver isso daí. Aquela pessoa que é mais iminente, ela vai sair do meio e vai abrir um grupo novo. Querendo dizer, ó, nós somos melhores do que eles. Moshe e Arão não serve para nada. Eu, Korah, sou melhor do que eles. E vocês que estão comigo são melhores do que eles. Toda divisão acontece a mesma coisa. São filhos de Korah. Agem de forma perversa. Entendeu? Agem de forma perversa. E cria uma nova religião, um novo movimento, um novo estilo, querendo dizer, ó, eles estão errados, nós estamos certos. E aí é rebelião sobre rebelião, e na realidade a Shekhinah, a presença divina, não está com os tais. Nunca esteve e nunca estará. Essa é uma realidade. Por isso que os grupos que vão se dividindo, sempre a tendência é ir de mal a pior, espiritualmente, moralmente. Pode ter até um bom número, porque afinal de contas, muitas são as pessoas que querem ouvir aquilo que lhe é agradável, aquilo que eles gostam de ouvir, entendeu? Não, aqui não. Aqui nada é proibido, tudo pode, tudo pode. Pode sacudir a poeira, pode plantar bananeira, pode pintar o sete, você pode se virar no avesso, nada é proibido aqui. Então começa com aquelas mesquinharias e por aí afora vai, entendeu? E vai virando essas porcarias que vive por aí afora vai, né? As divisões e subdivisões que tem por aí afora vai, ok? Então, Moshe disse a Korah e a sua, como que fala? E aos seus seguidores, né? Dizendo, ó, prepare os seus incensários amanhã. Vocês vão fazer oferenda de incenso juntamente com Aharon, ok? E ao fazerem a oferenda do incenso, né? Então aquele que for agradável a Hashem o trará para perto de si e os outros morrerão, né? No nosso próximo shiur, nós vamos falar exatamente sobre esse aspecto aqui, a consequência na vida de Aharon, aliás, de Korah e os seus seguidores dentro desse aspecto aqui, ok? Para nós encerrarmos o nosso shiur, nós queremos deixar aqui a parte do capítulo 16, dos versos 8 a 19, onde nós temos aqui a questão que Moshe ele tenta a reconciliação, né? Então vejam bem, apesar de tudo isso, novamente a extrema humildade de Moshe vem mostrar como ele era de fato humilde, né? Ele manda mensageiros, né, procurar Datã e Aviram para conversar com eles. Eles simplesmente rejeitam totalmente, né, o pedido, o chamado de Moshe. Aí os mensageiros voltam a Moshe e falam para ele, ó, eles se recusaram, falaram que não vão vir, e nem vamos repetir aqui o que eles falaram. Então Moshe faz o quê? Vai atrás. Ele vai atrás de Datã e Aviram para poder realmente conversar com eles, mas eles novamente, né, voltam-se de forma contra Moshe, simplesmente não aceitando a palavra de reconciliação, né? Então, dessa forma, eles rejeitam totalmente. Nós não vamos conversar com Moshe, não temos o que conversar com ele, já está resolvido. Moshe e Aharon já era, né? Korah
e nós vamos passar por cima de Moshe e Aharon, né? Vamos destituí-los e nós vamos formar uma nova linhagem aqui, né? Então, é lógico que eles não falaram dessa forma, mas é uma forma de expressarmos aqui a jumentice da parte deles, ok? Então é isso daí. Então, dessa forma aí, Moshe estava dizendo para eles, ó, vocês vão levar o incensário e vocês vão oferecer o incenso a Hashem. Mas não esqueçam de um detalhe, a oferenda de incenso, ela tem um grande veneno. Mas a oferenda do incenso é a oferenda mais preciosa para Deus. E agora Moshe vem dizer que tem um veneno, segundo os comentários de Rashi, né? Ele estava dizendo para Datã e Aviram e os 250 homens, e que servia muito bem para Korah. Lembrem-se de Nadav e Avihu, os 2 filhos de Arão mais velho. Eles foram consumidos pelo fogo, consumidos pelo veneno mortal de oferecerem realmente o incenso a Hashem, sem as devidas cautelas. Ou seja, nesse sentido, ele estava dizendo o seguinte, lembre-se de Nadav e Avihu. Eles foram consumidos pelo fogo. Por quê? Porque eles fizeram algo proibido. Então, mais uma vez, Moshe, ele traz uma advertência para Datã, Aviram e os 250 homens. Lembre-se de Nadav e Avihu, certo? Porque eles foram consumidos pelo fogo. E dentro desse aspecto, ele estava dizendo simplesmente, se vocês não tiverem a devida cautela, vocês poderão, sem sombra de dúvidas, poderão sofrer o que Nadav e Avihu sofreu. Certo? Ao silêncio. Então era uma advertência que Moshe estava trazendo, como dizendo assim, ó, é o meu último fôlego de esperança que vocês possam rever essa posição. Certo? Para que possam rever essa posição. Porque, de fato, Moshe fez e tentou a reconciliação. Mas eles rejeitaram. Por isso, no versículo 15 do verso 16, Moshe ficou extremamente aborrecido. E ele disse a Deus, não se volte para a oferenda de presente deles. Eu não tomei um único burro deles, e eu não enganei nenhum deles, certo? Então, essa era a conversa essa é o início, né, da prece que Moshe estava dizendo a Hashem, com referência ao dia seguinte, né, para que realmente o pedido de Moshe era exatamente para que Deus ele não se voltasse ao grupo de Korah, né? Ou seja, a interpretação literal de que Deus não deveria aceitar sua oferenda de incenso e a interpretação midrástica de que Moshe orou para que a sua porção nas oferendas comunais diárias fossem rejeitadas, né? Então, dentro desse aspecto aqui, para finalizarmos, o nosso Rebbe, ele diz assim, o cuidado que nós precisamos ter com referência ao exemplo de Korah, né? Korah, ele entrou naquela questão de ou tudo ou nada, ou inspiração ou ação, e a ação era o que importava e pronto, né? Então, Moshe, ele viu que Korah, ele entrou nesse tudo ou nada. Ele entrou numa escolha só, ele não procurou o equilíbrio, pensamento, fala e ação. Então, por isso, o próprio nome de Korah tem essa questão, né? O físico não mais olha e nem deseja o espiritual, que é o het do nome de Korah.
onde realmente a ação no equilíbrio com pensamento e ação, e com pensamento e a fala, a ação ela está desprovida do nome de Korah, através da letra Resh. E em Kuf, né, que é a primeira letra do seu nome, traz exatamente uma ação negativa para baixo, porque a letra Kuf, a sua perna vai abaixo da linha normal, natural. Então, a ação de Korah, desde a primeira letra até a sua terceira e última letra do seu nome, está totalmente sem nenhum equilíbrio. E é por isso que ele entrou nessa do tudo ou nada. Ou eu vou ser, ou eu vou ocupar o lugar de Aharon, ou então não vai ninguém ocupar nada. Então é o desespero. Então Moshe ele responde realmente aos argumentos de Korah, explicando-lhe que tal elite de indivíduos que dedica-se exclusivamente ao serviço a Deus é necessário tanto para inspirar a todos aqueles que estão ocupados com as tarefas do mundo material, quanto para instruí-los em relação ao que é permitido e o que é proibido. Sem tal orientação e inspiração, é muito fácil perdermos de vista os nossos ideais e acabarmos virando escravos do materialismo, ao invés de sermos o seu mestre, prevalecendo sobre as questões materialistas, para estarmos de fato no uso espiritual de todas as coisas, né? E é por isso que a ação de Moshe mostra para nós que nunca devemos perder a esperança por nada. Sempre confiados em Hashem, que proverá todas as coisas. O que nós precisamos é permanecermos na vontade divina, para não podermos perder a inspiração e a santidade divina, a santidade espiritual do Kohen Gadol, buscando isso no nosso dia a dia, de acordo com a vontade e a orientação divina. Nós nunca chegaremos a um nível de rebelião, seja ela qual for. Por isso, seja forte, seja luz, seja de fato, realmente, aqueles que querem servir a Hashem, mas querem servir a Hashem seguindo a sua direção, a sua orientação, que é expressa através do estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, e nunca nos esquecendo que o nosso monoteísmo, sim, ele é com fundamento judaico e orientação rabínica. Seguindo esses passos, nós jamais vamos cair no campo de Korah, uma rebelião do tudo ou nada. Por isso, redenção final e Olam Rabá faz parte daqueles que têm a visão espiritual, a visão de Deus. Shalom, shalom. Até a próxima.